Você sabe o que é monitoramento online de máquinas e ativos? Nós sabemos que a função do profissional de manutenção é manter as suas máquinas funcionando e aumentar a disponibilidade delas. Dentro de uma empresa, de uma indústria, nós temos três tipos de manutenções. A manutenção corretiva é aquela que quebra o equipamento, o profissional da manutenção ou a manutenção vai lá e conserta. Já a manutenção preventiva, ela é feita através de análise, através de programação. Ou seja, eu preciso trocar o rolamento de um motor, eu vou programar para fazer isso. Então eu vou lá, paro o equipamento, tiro aquele motor, coloco outro no processo, levo para a oficina, troco o rolamento e deixo ele pronto para voltar novamente para o meu processo. Então eu fiz uma preventiva antes que ele quebrasse. Já no caso da preditiva, é predizer algo que vai acontecer. Dentro da manutenção preditiva, nós temos vários métodos e aplicações. Uma delas é a câmera de termovisão, que tem a função de detectar um ponto quente no meu circuito elétrico ou no meu painel elétrico. Nós temos também a análise de óleo e também o teste de líquido penetrante, que serve para detectar fissuras, trincas e até mesmo furos em soldas. E um dos métodos mais importantes é a análise de vibração, que ela é feita através do monitoramento online ou monitoramento offline. Eu sou o professor Daniel Almeida, sou engenheiro de automação e vou ministrar para você o curso de monitoramento online. Vamos lá? Nesta aula você vai aprender sobre o que é monitoramento online, para que ele serve. Monitoramento online versus offline, ou seja, monitoramento automático versus o manual. Quais as métricas a monitorar? Você vai aprender o que você deve monitorar, o que você tem que ler, quais são as leituras, as métricas, quais máquinas a monitorar. Será que são todas da sua fábrica, do seu processo? Não. Como instalar os sensores? Eu vou mostrar como que instala um sensor online, a forma correta para que ele funcione adequadamente. E o monitoramento online na prática? Eu vou mostrar como que funciona monitorando um equipamento para você. O que é monitoramento online? A função principal do profissional de manutenção, como eu havia dito, é manter as máquinas funcionando e aumentar a disponibilidade desses equipamentos, dessas máquinas. A manutenção é feita de acordo com o PCM, é feita uma programação, mas as quebras ainda acontecem. Gera muita correria. Atividades do time de manutenção no limite, toda hora, tem algo para consertar ou resolver. Aqui nós temos duas figuras. A de cima mostra um profissional de manutenção consertando um equipamento. Já de baixo, o profissional já não sabe mais qual que ele vai lá e vai resolver o problema. O que é monitoramento online? O monitoramento online é um monitoramento constante. É como se tivesse um técnico 24 horas em cima da máquina, analisando os dados, indicando o que está acontecendo e prevendo as falhas. Como que isso é possível? Através dos sensores inteligentes, IoT. Aqui nós temos o monitoramento online versus o offline, ou seja, o monitoramento automático e o monitoramento manual. O automático, nós temos um sensor com uma tecnologia IoT. Ele é capaz de monitorar em tempo real. Já no caso do monitoramento offline, é aquele que você faz uma coleta periódica através de uma caneta. Então você vai lá, coleta um dado e aí você tem que saber como ler esses dados. Então nem sempre você consegue coletar uma falha, alguma coisa que acontece naquele momento que você não está lá. A canetinha de vibração e o sensor IoT. Então na canetinha nós temos rotas de inspeções periódicas. Então a gente marca, por exemplo, toda semana eu vou lá e vou fazer uma rota, vou fazer uma medição. Já no caso do sensor, o monitoramento é constante, ele está lá 24 horas. No caso da caneta, eu preciso de ordens de serviços em papel, preciso de manuais. Já no caso do sensor IoT, as ordens de serviço são acessadas pelo celular. No caso da caneta, depende de aparelho específico para coletar os dados armazenados no aparelho. Já no caso do sensor inteligente, os dados são enviados por uma rede de celular, armazenados e processados na nuvem. A caneta coleta os dados manuais e precisa ali de um profissional para fazer isso. Já no caso do sensor IoT, a coleta de dados
ela é online, não é necessária a presença física. No caso da caneta, para você implementar o funcionamento no processo é um pouco longo. Já o caso do sensor é simples, rápido para começar a usar. No caso da canetinha, o tempo é muito longo para você coletar dados, uma vez que é feito periodicamente. Já no caso do sensor inteligente, o IoT, a coleta de dados é automática. No caso da caneta, o conhecimento técnico para analisar os dados, ou seja, você tem que saber ali o que você está coletando. Já no caso do sensor, os dados são interpretados automaticamente. Devido à digitalização dos processos da indústria, trouxe a preocupação com a segurança dos dados. Então, são configurações complexas que envolvem o time de TI das indústrias, a transmissão dos dados de forma segura, onde esses dados são processados, computador, servidor, tudo isso para garantir a segurança na empresa, na indústria. Então, há uma preocupação em cima disso. Por exemplo, eu vou instalar um sensor, será que eu vou usar a minha rede de informática da minha empresa, o meu servidor? Então, envolve até mesmo a minha equipe do meu TI. Neste caso, não. O sensor é totalmente independente de toda a parte de informática, de informatização da empresa, da indústria. Não precisa de Wi-Fi da indústria. O envio de dados pela rede de celular é 3G ou 4G. No caso, usa um chip. Não precisa de um computador, servidor específico para armazenar os dados. Tudo em nuvem. As principais métricas são o que ele mede, quais as principais que ele faz a medição ali para você. Vibração, temperatura e o consumo estimado de energia. Quais são as máquinas que eu tenho que monitorar? Será que são todas? Não. As mais críticas, de acordo com a matriz ABC. Máquinas importadas que dependem de peças ou de mão de obra de fora. Por exemplo, eu tenho um equipamento lá que as peças, os motores não são aqui do Brasil, são importados. Então eu uso o sensor para monitorar ela, porque se quebrar vai demorar para chegar. As mais caras para manutenção, as que apresentam problemas de forma recorrente, MTBF alto, e tudo e qualquer ativo, rotativo ou que tenha um perfil de vibração definido estatisticamente. Ou seja, se eu tenho ali uma extrusora, um equipamento que eu sei que tem uma vibração, trabalha daquela forma, eu posso fazer um monitoramento online. São mais de 30 categorias de máquinas. Aqui eu tenho um compressor, eu vou mostrar para vocês os modelos de compressores. Nós temos o volumétrico, o pistão, o parafuso e o scroll. Aqui eu tenho o motor, eu posso monitorar o motor de corrente contínua ou de corrente alternada. Aqui eu tenho um ventilador, ele pode ser axial ou centrífugo ou radial. Motobombas, periférica, centrífuga. E eu tenho também os ativos que a Traction consegue monitorar. No caso das turbinas, a vapor, a água, a gás. Os mancais de enrolamento, de deslizamento, os chillers centrífugo de absorção e outros equipamentos também ativos, como redutor, caixa de engrenagem, servomotor, canos e tubulações, gerador, transformadores, pontes rolantes, fornos e aquecedores, CNC. Agora eu vou mostrar para você na prática como instalar os sensores IoT, os sensores online da Traction. Esse daqui é o sensor que eu falei para vocês, é o sensor da Traction. Vamos lá para a parte prática? Aqui nós temos um motor trifásico e eu vou mostrar para vocês o sensor aqui da Traction. Neste caso, ele possui uma base magnética. Basta você colocar aqui, ó, ele está pronto para monitorar. Importante lembrar que esse sensor não precisa de Wi-Fi da indústria, envio dos dados pela rede de celular 3G, 4G, não precisa de um computador, servidor específico para armazenar os dados, tudo em nuvem. E também a certificação é IP65, resistente a pingos d'água e poeira. E se você tem qualquer de uma dessas condições aí na sua empresa, na sua indústria, o sensor vai funcionar perfeitamente. Vamos agora para a plataforma online. A plataforma existe para que os dados coletados pelos sensores instalados nas máquinas possam ser analisados e interpretados automaticamente pela plataforma. Então,
Como eu falei agora há pouco, o sensor envia as informações de vibração, temperatura e horas trabalhadas pela rede de celular, direto para a plataforma. E quando as informações chegam até essa plataforma, que vocês estão vendo aqui, são essas informações que vamos ver. Aqui na aba Divisão Geral, vamos ter as informações gerais mais importantes sobre as máquinas monitoradas pelos sensores. Então, os sensores já estão trabalhando pela gente, já estão monitorando nossas máquinas e equipamentos. E por conta disso, a plataforma já consegue dizer qual o estado atual das máquinas. Aqui na parte superior, temos um resumo das situações das máquinas. Conseguimos saber as máquinas que estão operando normalmente. Saber quais máquinas estão em alerta, ou seja, a plataforma me indica quais máquinas ou equipamentos podem estar começando a apresentar um comportamento estranho, o que pode indicar que é uma falha, pode acontecer a qualquer momento. Aqui conseguimos ver se há paradas não planejadas. Isso pode significar que alguma máquina pode ter parado por conta de algo não planejado, como, por exemplo, uma falha não esperada ou até mesmo o desarme do disjuntor no quadro de energia. De forma geral, olhando só para esta barra, o técnico já consegue saber se alguma máquina precisa de atenção especial e, se achar que precisa de atenção, imediatamente o time de manutenção pode se organizar para verificar o que pode estar acontecendo. Aqui nesta parte é onde ficam os alertas que a plataforma identificou analisando as informações enviadas pelos sensores. Quer dizer que todos os dados que os sensores enviam são automaticamente analisados pela plataforma. Se a plataforma identificar algum comportamento diferente, ela emite um alerta, que podem ser acompanhados aqui, na parte de visão geral. Ou seja, se alguma falha estiver acontecendo, ela imediatamente aparece aqui para que todos os técnicos possam ver. E também todos vão ser avisados no celular. Daí não tem desculpa, todo mundo vai ser avisado. Esses alertas são bem específicos. Eles falam qual tipo de falha está acontecendo. Aí temos uma lista de todos os erros que a plataforma pega, como desalinhamento, desbalanceamento, folga mecânica, cavitação e outros, que você pode ver aqui nesta lista, na tela. Apesar dos alertas, a plataforma pode aprender cada vez mais sempre que alguém validar o alerta, ou seja, precisa falar para a plataforma se ela realmente estava certa ou não. Como ela fica monitorando o tempo todo, 24 horas, pode ser que houve uma mudança na operação. Daí a máquina pode fazer menos ou mais esforço, o que muda a forma como o sensor e a plataforma sabem como aquela máquina funciona. Daí a gente precisa avisar para a plataforma que não é uma falha, e sim uma mudança de operação. Com isso, ela aprende sobre essa nova operação e na próxima mudança ela não vai emitir um alerta achando que era uma falha. E quando realmente for uma falha, ela vai aprender que quando aquelas determinadas condições na operação acontecerem, a plataforma já sabe que é uma falha e qual tipo de falha é. Aqui na aba de status, você vê especificamente a situação detalhada de um único equipamento, que obviamente está sendo monitorado pelo sensor. Aqui temos mais informações sobre a máquina, como a foto da máquina, onde está instalado o sensor na máquina, qual sensor, inclusive com informações técnicas, como qual o modelo da máquina, se é um motor elétrico, se é um mancal, se é uma bomba. Outras informações que temos aqui é a temperatura limite, janela de operação e os responsáveis pela manutenção do ativo. Todas essas informações servem para que a plataforma fique cada vez mais inteligente, pois com essas informações os alertas acabam sendo mais precisos. São todas as características do equipamento
que ajudam a plataforma a entender melhor o comportamento da máquina. Outras informações que temos aqui é o histórico de funcionamento. Por padrão, ele traz os últimos 30 dias. Mas você pode definir qual é o período desejado. Dá para ver o histórico de vibração e temperatura média ao longo do tempo. Tempo ligado, tempo desligado e orímetro total. A questão do orímetro é muito legal, porque tem aquelas máquinas que têm suas manutenções baseadas em horas. Aqui podemos acompanhar isso facilmente. Temos o histórico do orímetro e consumo de energia estimado. E o histórico do nível de saúde do equipamento, se ele esteve em alerta, em parada. Lembrando que aqui estamos vendo especificamente de um ativo e o histórico dele é lá na aba de visão geral. Lembrando que aqui estamos vendo especificamente de um ativo e o histórico dele. E lá na aba de visão geral conseguimos ver as principais informações de todas as máquinas monitoradas e o estado atual de saúde de cada máquina. Na aba de visão geral, onde ficam os insights, você pode clicar em um daqueles insights. Você vai cair nessa página, onde temos mais detalhes sobre o alerta. Aqui é onde vamos monitorar o que está sendo feito em relação à falha que foi identificada. Podemos identificar se algum técnico já agendou inspeção e se já agendou intervenção e se já checou a falha, se é realmente uma falha. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a plataforma Aprender com os alertas? É aqui que vamos dar esses detalhes. Falar para a plataforma se realmente foi uma falha e o que estamos fazendo em relação a esta falha. A plataforma pega todas as informações que ela sabe sobre o equipamento e as informações enviadas pelos sensores e consegue diagnosticar a falha. Como você está vendo nesta tela, por exemplo. Como você está vendo na tela nesse exemplo agora. Também dá para imprimir esse alerta, para que o técnico possa saber qual a falha foi detectada e fazer a intervenção com mais precisão ainda. Aqui também dá para centralizar toda a comunicação e por isso tem o histórico também do que foi feito para corrigir essa falha. É isso. Como pode ver, os sensores inteligentes IoT, junto com a plataforma, deixam o monitoramento online muito mais poderoso. E com todas essas plataformas, a manutenção preditiva fica ainda mais poderosa e simples de implementar. Clube do Técnico EAD. Conhecimento mais perto de você.